dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus bolsonaristas presos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Rolê CL na manhã desta quinta-feira, dia 29 de fevereiro de 2024. Estamos começando mais um programa aqui no seu ICL Notícias, nos canais do Eduardo Moreira e na rede intergaláctica que retransmite este programa. Estamos começando aqui com vocês, meus anjinhos. Daqui a pouco vou ler o nome de todos vocês, meus biscoiteiros. Vamos falar hoje sobre mais uma fase da Operação Lesa Pátria. 3 bolsonaristas foram para a tranca de novo, 2 financiadores dos golpes, né, dos atos golpistas, dos acampamentos golpistas. Um deputado bolsonarista também foi para a tranca ontem à noite, falaremos sobre isso. Enquanto isso, um vereador aqui de uma cidade da Grande São Paulo perdeu o mandato por fazer o seu trabalho. Por mais doido que possa parecer, isso aconteceu. Falaremos também sobre o velho da padaria. Lembra do velho da padaria? Teve um plot twist na história do velho da padaria que vocês não vão acreditar. E falaremos sobre Tula Luana, a web diva, e Flávio Dino. Falaremos sobre os atores de Avatar, falando sobre Jair Bolsonaro, entre outras obscenidades e maluquices que você só vê aqui no seu Rolê CL. Estamos aqui com o nosso público cativo, com pessoas novas, pessoas que veio hoje pela primeira vez, pessoas que estão sempre aqui. A F520, o único rolê que eu compareço, assinado Jovem Idosa. A Yolanda Freitas, não xinga a gente não. Com carinho. O Vinícius Ducati. Vinícius Ducati, me segue no Instagram depois. André Graziano. Odeilson Lima, Jade Garcia, Matheus Botelho, Beta Maia. Botelho, a Terço Cacau, a Júlia Miranda Lousada. O Guilherme é uma pessoa lamentável. A Cida Carvalho falou Guguinha, daqui a pouco veio o Guguinha. A Juliana, 2 horas de rolê já. E o Criando Asas com o Henrique Almeida. Que é esse brinco no nariz? Hoje, Guilherme Bessa, é dia 29 de fevereiro. Um dia que só acontece a cada 4 anos. Como é o aniversário de quem nasce no dia 29 de fevereiro, Guilherme? Aí você me pegou. Eu ia perguntar, agora? Que dia que é hoje? Hoje é dia, que hoje é dia mundial da doença rara. Né? Que é o Vitinho. Não, coitado, não. Ele não tem a doença rara. Não, ele é a doença rara. Ele é. Isso. Não, mas eu não sei, e aí, como que fica? Fica pra março, né? Jogam pra frente. Não é, achei que era que nem como que faz? Ano de cachorro, né? Que é 4 em 4. Vai pulando? Vai pulando. Pode ser. Faz... Dia pro chat hoje? Não pode ser? Pode. Aí, ó, que dia hoje. Ai, meu Deus, coloquei o Google sem querer. Botou o Google do nada. Imagina o Google nu, com a teta de fora. Mas já botou, já chegou, já veio. Google Noblar, já tá no ar. Já... Olá, oi. Queria falar só aqui do querido Watson, que mandou lá no Zap pra gente. Ele mandou sugestão de 2 áudios novos, né? Que são, cadê? É o do boleto. Você tá fazendo também? Isso, Guilherme, abre seu boleto aí, cara. Faz assim, ó. E tem o do nosso chefe. Eu quero dar pra vocês. Quero dar pra você, Guga Noblar também. Aqui, Calma aí, rapidão, deixa eu terminar. Não terminou? Nossa. Deixa eu terminar, desculpa. Aí ele falou assim, estou em Dublin, na Irlanda, e moro em uma república aqui com brasileiros, espanhóis, mexicanos, peruanos, argentinos e indianos. A galera assiste o rolê comigo, abre parênteses. A TV e a internet é minha, então são obrigados a assistir nesse horário. Então o rolê é internacional e a galera racha o bico. Isso, mesmo sem entender a fundo, aí eu fico traduzindo. Imagina o cara traduzindo, abre o boleto. Tá fazendo também? Isso, Guilherme, abre seu boleto aí, cara. Assim. Um beijo para o nosso amiguinho de Dublin que mostra aí pra gente, mostra o programa para gringos. Muito obrigado. E eu quero dar para você, Guga, dar para você um bom dia. Bom dia, Guga Noblar. Já vamos falar sobre assunto porrada já, Gugas. Tudo bem com você? Tudo bom? Tudo bem, meu querido De Luca, essa audiência linda, toda essa equipe maravilhosa, esse dia tão promissor, né? Tantas notícias acontecendo, o Brasil fervendo. Vocês viram que o Putin
ameaçou acabar com o planeta Terra, né? Ele disse Meu que Deus do céu. pode rolar guerra nuclear Estamos e vai ser o lascados. fim da civilização. Então aproveitem enquanto o Putin não acaba com todos nós. Tudo que eu queria. Vamos começar com o nosso primeiro quadro. Tá pegando fogo, vinhetinha. Guga Noblar, ainda há repercussões sobre a entrevista do nosso presidente Lula, no dia 27, Claro. na terça-feira. O presidente Lula deu uma entrevista para a Rede TV e o Lula foi perguntado sobre a ditadura militar. E ele disse que quer tocar a história para frente e não ficar remoendo o passado. Hoje no programa nós criticamos um pouco, batemos um pouco na fala. A gente pode rodar a fala do Lula ou não? A gente rodou Claro. no N2 ontem, vocês testaram isso aí, não? Então vamos ouvir a Estou fala mais do presidente. preocupado com o golpe de janeiro de 2023 do que com 64. Eu tinha 17 anos de idade. Estava dentro da metalúrgica independência quando aconteceu, sabe, o golpe de 64. Isso já faz parte da história, já causou o sofrimento que causou. O povo já conquistou o direito de democratizar esse país. Sabe, os generais que estão hoje no poder eram crianças naquele tempo, sabe? Alguns acho que não tinham nem nascido ainda naquele tempo. Então, o que eu não posso é não, sabe, tocar a história para frente, ficar remoendo sempre. Ou seja, essa é uma parte da história do Brasil, sabe, que a gente ainda não tem todas as informações, porque tem gente desaparecida ainda, porque tem gente que isso pode se apurar. Mas eu, sinceramente, eu não vou ficar me... Hoje de manhã nós demos uma leve porradinha, o nosso chat aqui de vez em quando pode falar um A do Lula que a galera despiroca, mas nós vamos criticar de novo agora no Olê ICL, porque se achou pouco a crítica de manhã, tem mais agora. A gente falou hoje de manhã sobre essa fala do presidente, o Guga. O presidente esquece que a gente viveu o golpe agora, né, uma tentativa de golpe em 2023, e entre as pessoas que estavam, entre os articuladores, divulgadores, estava o Figueiredo Neto, o neto do Figueiredo. Nossa a gente não Senhora. fez a punição para o pessoal lá atrás, eles estão repetindo a tentativa de golpe agora. Se a gente não punir a galera de 64 e de 2023, em 2054 vai vir o Figueiredo tataraneto para tentar dar golpe de novo, né, Guga? O DNA da família Figueiredo, pelo jeito, é golpista mesmo. E você precisa frear os golpistas. Falar de 64 no sentido de relembrar, por exemplo, que a gente não puniu, que teve anistia, que nada aconteceu, é uma maneira da gente cobrar agora que o oposto seja feito. Isso é importante. Agora, o Lula aí, por mais que ele esteja sofrendo crítica, inclusive a Associação Brasileira de Imprensa criticou, tem um órgão aqui que representa um monte de comissão, um monte de ONG ligada a direitos humanos, todo mundo caindo para cima, falando que o Lula tem que remoer sim o passado. Agora o Lula, ele tá, por um lado, sendo político, porque neste momento a intenção dele é, claro, criar o maior bloco possível dentro da Câmara para aprovar o que precisa e não dinamitar as pontes que ele está construindo com os militares. O Lula, ele tá tendo que fazer esse jogo, ele não pode exatamente falar tudo que ele pensa de fato. Eu não tô querendo passar pano pro Lula, não, mas o Lula, ele tá conseguindo, por exemplo, a história de imposto de igreja, né, que o governo agora tá querendo ficar do lado da isenção. É uma estratégia que está funcionando. Foi um dos motivos do Lula agora tá conseguindo conquistar o bloco que ele tá querendo ali dentro de mais de 300 deputados. Uma das políticas que ele teve que fazer foi essa, a de apoiar essa questão da isenção das igrejas. A outra política que o Lula está fazendo, para mim, quando responde a isso dessa maneira, é tentando construir as pontes que ele precisa também com os militares, mas eu espero, obviamente, e ao que parece, que ele cobre uma punição para esses que se envolveram neste golpe de agora. E neste golpe de agora, de 8 de janeiro, o Lula tem mostrado que vai cobrar, que vai fazer pelo menos o que ele puder de fazer pressão, por isso ele vai fazer. E é isso que a gente precisa cobrar dele. A Isabela e Maria, quando não vão criticar o Lula, a gente elogia o Lula um monte aqui, amiga. Todo dia a gente faz crítica quando precisa criticar e elogia quando precisa elogiar. Assim, não tem problema não.
Acho que não tem problema, não. A Lígia Medeiros, hoje assistindo o rolê comigo, manda beijos pro meu meio gado de estimação que estou trazendo pro lado vermelho da força. O marido dela, Felipe. Um beijo, Felipe. Fica com a gente aqui, Felipe, que é mais legal, a gente é mais bonito, mais divertido. Fique conosco. A Vivi Goeldi falou, o Will Pistola falou até palavrão no N1. Hoje eu me descontrolei, despiroquei no N1, porque esse assunto me deixa meio puto. Meio não, me deixa totalmente. Mas, obviamente, o presidente Lula precisa articular com os militares, né? A gente só precisa ver onde é que essa articulação vai levar, né? Daqui a pouco essa articulação pode levar a outra tentativa de golpe. 2037 tá aí batendo na porta, né? De Luca, mas a gente tem que relembrar que foi exatamente aquela comissão da verdade que a Dilma tanto deu força e que queria passar a cobrar a punição de militares, que fez com que os militares rachassem de vez com o governo do PT, da Dilma no caso, e ficassem do lado daquela turma do impeachment. E então, essa comissão que não votou, inclusive, né? Porque o Bolsonaro acabou com a comissão e os familiares dos desaparecidos estão pressionando o governo Lula, que até agora, março de 2024, não voltou no governo Lula ainda. É uma outra crítica que as famílias têm feito, inclusive, né? As famílias dos desaparecidos. Talvez o Lula saiba que se ele comprar essa briga, aí aqueles que estão do lado dele também vão sair. E uma boa parte dos militares racharam e ficaram contra o golpista por medo, enfim, por qualquer outro motivo que seja, mas não ficaram do lado do golpe. Então o Lula não quer afastar essa gente dele. E se ele começar a ressuscitar esse papo de ir para cima da turma de 64 ali, aí pode ser que complique a relação dele com esses militares que agora estão rachados com os golpistas. Mas vamos fazer o Guga, vão dar golpe? Não, mas pro Lula é importante. Tudo bem, óbvio. Francamente, o presidente precisa ter essa relação com esses caras, isso é óbvio. Mas não é a gente reforçar esse papel que os caras acham que tem, mas não deviam ter, que é tipo mandar na República, porque assim, os caras vão fazer o quê? Os caras vão dar um golpe, vão colocar tanque na rua, vão falar, agora vamos dar golpe. Não vão, né? Não vão. Mas assim, se você passar pano para esse golpe de agora do Rio de Janeiro, seria exatamente o que você está falando. Francamente. O Lula tá passando, o Lula tá querendo não voltar para o golpe de 64. Mas ele vai cobrar sim, e está sendo cobrado. A justiça que tem que fazer esse papel, não é o presidente, mas ele tem, claro, como fazer pressão também, e está sendo feito. E a justiça está indo para cima, e a gente tem que cobrar punição sim. Como formadores de opinião que seja, ou como jornalistas, a gente também precisa fazer isso. Hoje de manhã o Leandro Demore lembrou pra gente que o general Heleno estava lá no gabinete do Silvio Frota, queria dar um golpe dentro do golpe, né? Então o general Heleno estava lá, foi anistiado. Se o velho tivesse preso, não estava agora tentando dar golpe de novo. Então se ele tivesse preso em 64, não estava agora aqui tentando dar golpe de novo, né? Porque daqui a pouco a gente não prende aí Hoje o Mauro Cid está com 44 anos. Daqui 30 anos ele está com 70 aí tentando dar golpe de novo, se ele não estiver preso. Então tem que estar preso para não anistiar essas pessoas, porque daqui a pouco elas estão aí de novo. Já que elas não aprendem aparentemente suas lições. Agora, quem também não aprende suas lições, Guga, é um amigo seu. Esse aí você já teve vários entreveros públicos. Esse aí, ó, seu amigo, o Arthur Duval, o Mamãe Falei, o youtuber, membro do MBL, ex-deputado estadual de São Paulo, né, foi cassado aqui como deputado estadual, anunciou no seu canal do YouTube uma nova missão. Resolveu ir até o arquipélago do Marajó, no norte do Pará, para averiguar as denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes. Lembrando que esse tema é um tema muito sério, né? Que a extrema-direita tenta instrumentalizar para dizer que lá no Marajó existe uma cadeia de produção de crianças para exploração sexual. Realmente existe exploração sexual. Em qualquer lugar que você tem bolsão de pobreza no Brasil, você vai ter exploração de criança e adolescente para esse tipo de crime. Mas aí a extrema-direita criou, né, esse espantalho lá em Marajó e estão usando. E aí o Arthur Duval, depois de ter ido para a Ucrânia, o que ele foi fazer na Ucrânia, Guga? Agora ele vai para o Marajó. Parece que ele quer fazer um tipo de turismo meio esquisito aí, né? Não é muito adequado, né? Para quem tem a história que ele tem na Ucrânia, agora ia até Marajó para resolver ou para tentar entender esse tipo de crime ligado
a sexo também, crime sexual. E a gente sabe que a história na Ucrânia foi ter feito um comentário que também é um comentário sexual, tentando se aproveitar ali daquela tragédia da guerra para conquistar garotinhas, enfim. Não é alguém que tem a imagem mais adequada, portanto, para ir até Marajó, né? Fica a dica aí, tenta voltar atrás ainda, e essa história você viu como ela está sendo explorada pela extrema-direita. Isso daí virou clickbait, isso daí virou lacração para essa turma. Estão buscando, claro, audiência, estão buscando tentar se manter relevante nas redes sociais. E as redes sociais, às vezes, para se manter relevante, você precisa fazer coisas bem relevantes também. Então, é isso, é aquela turma que vive e que só aparece nas redes e que vive de lacração, tentando, mais uma vez, lacrar. Essa história, Guga, ela circulou nas redes sociais, um monte de influenciador, inclusive, que não é de direita, de extrema-direita, fez post falando sobre isso. A Juliette, o Hugo Gloss, a Vitube, a Rafa Kalimann publicaram as denúncias. A Angélica também fez um post sobre essas denúncias, e elas são fake news, né? Tem muita desinformação nessa história. O Carlinhos Maia, pesquisem sobre a Ilha do Marajó. Realmente, gente, existe exploração de crianças e adolescentes, esse tipo de exploração sexual dessas crianças é um crime gravíssimo, é horrendo contra a infância, mas a gente precisa lembrar que a Damares lançou essas denúncias durante o governo Bolsonaro ainda, e aí, depois disso, nada ficou comprovado, não que não houvesse, mas pelo que houvesse contrário, esse tipo de, a forma industrial, como a Damares falou, ficou comprovado que não existia. A gente tem o vídeo da Damares, Guga, vamos ver. Todo mundo pergunta por que Bolsonaro está fazendo o maior programa de desenvolvimento regional na Ilha do Marajó. Porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Fomos para a Ilha do Marajó e lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. E aí, Guga, essa história toda que a Damares contou, que ela disse que ia para o Marajó fazer apuração, não se mostrou verdadeira. Como a gente falou, obviamente existe exploração sexual de criança e adolescente em todos os lugares onde tem bolsão de pobreza, infelizmente, uma realidade brasileira essa. Mas a história que a Damares inventou não tem uma prova, uma evidência que seja verdade, né? Nada. O Ministério Público Federal chamou de falsas e sensacionalistas essas histórias, apurou. Inclusive ela enviou para ele, porque ela disse que tinha documentos, ela tinha como provar, ela enviou tudo que ela tinha na época para a polícia e nada daquilo era relevante, era prova de nada. E aí a conclusão foi essa, o Ministério Público inclusive pediu uma multa de 5 milhões de reais por conta dessa fake news, e é uma fake news que acaba de alguma maneira trazendo um impacto muito negativo, né, para Marajó. Então eles pediram essa... Aí, tá até aí a matéria, né? 5 milhões para Damares por falsa denúncia sobre crianças. Marajó não está no ranking das cidades brasileiras com maior índice de abuso infantil. Claro que tem sim, o país inteiro tem esses casos e isso tudo precisa ser sempre muito bem apurado e punido, mas o que não pode ter é uma pessoa usando isso para fazer política de maneira sensacionalista, inventando história, tentando se promover o Bolsonaro em cima de uma história dessa. É muito baixo, né? Ela contou essa fake news, segundo a justiça, é uma fake news dentro de uma igreja, né? Daí você vê que Damares não tem limites. Se a pessoa acredita em Deus e mente dentro da igreja, quem é essa pessoa, né? Será que eles acreditam mesmo em Deus, meu querido De Luca? Eu acho que não. Aqui o pessoal no chat, o Vinícius Ducati, acho que tem mais exploração de criança com pastor do que em Marajó. Com certeza. Aí... É uma boa comparação.
A Paula Wolff diz: a Damares só pode ser adjetivada como perversa. A Roberta diz que nunca deveriam ter tirado essa tia do pé de goiabeira. E vale ressaltar, Guga, que o Observatório de Marajó disse em nota na semana passada, quando essa história voltou a circular de novo, que os influenciadores fizeram os posts, que esses casos de abuso acontecem da mesma forma em todas as regiões do país, infelizmente. E o Ministério dos Direitos Humanos, comandado pelo nosso querido Silvio Almeida, disse em nota que o arquipélago é assistido pelo programa do governo Cidadania Marajó desde maio do ano passado, exatamente sobre essa história. E para quem não lembra, por que a gente está falando sobre isso, do Mamãe Falei que ele ir lá para o Marajó, e por que a ida do Mamãe Falei é levemente problemática? Porque no ano, em 2022, fevereiro de 2022, ele foi para cobrir a guerra da Ucrânia sem censura. E aí vazou um áudio dele dizendo que as mulheres ucranianas, abre aspas, são fáceis porque são pobres. Isso levou, inclusive, o Arthur Duval, o Arthur Moledo Duval, a ser cassado do cargo de deputado estadual aqui em São Paulo. Vamos rodar o áudio dele, porque eu não quero nem ouvir a voz do Mamãe Falei. Mas que essa história fez com que ele perdesse o seu mandato de deputado estadual aqui em São Paulo. Ele acabou renunciando, né, para não ser cassado, mas ainda assim cassaram o mandato dele e ele ficou inelegível por 8 anos, o Mamãe Falei. Certo? Você acha que ele parece comigo, De Luca? Acho que não. Eu não sei, de barba, talvez vai de barba. É que você tem o cabelinho branco agora também, não parece não, achei não. Pois é, já me confundiram com ele. Foi na rua? Umas 3 vezes já, né? Teve uma vez que um cara me parou num shopping, pegou meu telefone, achando que eu era o Arthur Duval, eu achei que ele tinha me reconhecido. Ficou falando comigo. Aí quando passou a me mandar mensagem, ele trabalhava para aquele Santos Cruz. O Santos Cruz ainda era do governo Bolsonaro, ele era do governo, ele passou a me passar informação, achando que estava passando pro Arthur Duval. Aí a primeira vez eu tentei explicar, não, eu sou o Guga. Ele achou que eu tava zoando. Duval, tu é o Guga. E continuou mandando. Eu falei, porra, o cara quer me passar a informação do governo achando que eu sou o Duval. Pode mandar, deixa eu mandar. Manda. Aí agora no carnaval o outro me confundiu também, veio. Deputado, você cometeu aquele erro da Ucrânia, mas eu nunca parei de te seguir. Aí eu falei, caraca, mais um me confundindo com o Duval, cara, no carnaval. E eu tava fumando na hora. Aí ele falou, você fuma? Falei, o MBL também fuma. Eu falei, agora eu vou deixar ele achar que é o Duval. Eu vou achar que o Duval fuma. Já me confundiram com o Maurício Meirelles já, na rua e na internet, infelizmente. Mas com o Arthur Duval, acho que talvez seja pior. O Maurício Meirelles aí é sacanagem, Deluca. Pô, Maurício Meirelles. Aí não, você é muito mais bonito que o Maurício Meirelles. Obrigado. E com isso, vamos aproveitar e vamos parar de falar sobre este cancro que é o Arthur Duval. Vamos para a macetada de notícias. Vinhetinha. Aqui neste programa, Guga, nós cometemos muitas injustiças. Você principalmente, Guga Noblar. Claro. Você comete muitas injustiças. Você lembra que eu já desmenti você sobre a história dos clones do Lula. Tá provado que o Lula tem clones espalhados pelo Brasil. Está provado. Tá provado. Ciência, não tem o que fazer. Agora, o tempo mostrou que o velho da padaria não estava de todo errado. Várias pessoas me mandaram essa notícia ontem no Instagram, trouxe pra vocês aqui esse plot twist que só o Brasil pode proporcionar. Lembra do velho da padaria? Vamos ver o velho da padaria pra vocês lembrarem aqui o velho da padaria aí, ó. Pode usar, é lei. Aqui dentro. A lei? Eu determino que é dentro do meu estabelecimento, que é um. Seu estabelecimento aqui, então. Eu estou consumindo, as pessoas também estão consumindo. O velho da padaria, que é esse senhor que vocês estão vendo aí, o Silvio Mazzafiore, dono da padaria Betaville, em Alphaville, Barueri, aqui em São Paulo, perseguiu um cliente com um pedaço de pau por estar usando o notebook dentro do seu estabelecimento. A questão é que este cliente que vocês estão vendo, o Alan de Barros, 32 anos, que chegou a pedir a prisão do Silvio por tentativa de homicídio, foi preso ontem em Curitiba. Olha ele aí. Ele foi preso em Curitiba. Numa operação da Polícia Federal que busca desmobilizar uma associação criminosa investigada por aplicar golpes ao sistema financeiro através de criptomoedas e NFTs.
Se você fez o Investidor Mestre aqui, assistiu o Mapa da Mina do Edu, você já sabe que o Edu sempre alertou aqui sobre o risco dessas criptomoedas, né? O grupo investigado era sediado em Balneário Camboriú, a minha Balneário Camboriú sempre passando vergonha, no litoral norte de Santa Catarina. A defesa do Alan Barros e da empresa Unimetaverso Gestão de Ativos Digitais e Marketing disse em nota que o cliente e sua empresa nunca foram objeto de processos por parte das investigações. O tempo mostrou que o velho da padaria já sabia que ia rolar um crime lá e correu atrás do homem com o pau da mão, Guga. Tá vendo? Não é porque ele é mesquinho e quer que as pessoas saiam logo da padaria, só consumam e saiam de lá sem ficar ocupando espaço. Não é por isso, não. É porque ele já estava prevendo, vai ter criptomoeda, vai ter golpe aí no meio dessa história. E ele foi para cima desse daí, a gente zoou muito na época, né? Porque realmente o que ele fez foi completamente absurdo, né? Ele partiu para cima com uma madeira de um cliente, só porque ele estava usando um laptop. Não é a primeira história. A gente agora está querendo brincar que ele tinha razão, talvez, mas ele tem já um histórico aí, né? De ter sido agressivo já com clientes. Esse foi mais um. Dessa vez, ele acertou, ele deu sorte. Talvez ele estivesse até usando a internet, sei lá, não deve nem ter internet lá, mas pelo menos usando aquele local para vender, para fraudar a criptomoeda, né? Mas não dá para passar pano também pro dono da padaria. A Geni Marque diz, não sei por que bati, mas você sabe por que apanhou. O Thiago falou, velho do pau da mão, herói, então. O Mundinho Arte e Cultura, Guga mais mamãe falei, Guga mamei. Que isso, Mundinho, pelo amor de Deus. Essa galera é do mal. Suelen Ferreira, um roteirista do Brasil, não brinque em serviço. E a Juliana Duarte, tempo veritate, o tempo absorveu o velho da padaria. Absolveu o velho da padaria. O suposto Pedro, nunca critiquei o velho inimigo de tecnologia. O Gabriel Maranhão, padaria, pau e água. E o Lux, justice for velho da padaria. Obviamente, né, gente? A gente fala brincando, né? O velho da padaria cometeu crime também. Ele não pode sair correndo atrás de cliente com um pedaço de pau na mão. A menos que o cara estivesse cometendo um crime lá, visivelmente, dentro da padaria. Aí sim, ele podia ter chamado a polícia, etc. Mas o velho estava errado também. Tá todo mundo errado nessa história. Não tinha um certo aí nessa história. Pelo menos rendeu pra gente o vídeo do velho se estabacando no chão. E agora o rapaz aí foi preso. Como é o nome do rapaz que eu perdi aqui? O Alan de Barros foi aí preso numa operação da Polícia Federal. A gente vai ver, Guga, que a justiça às vezes é feita, mas às vezes a justiça não acontece, a injustiça ela predomina, em especial em alguns lugares do Brasil. Falar sobre outro caso, um caso que a gente noticiou no nosso iclnoticias.com.br, editado pelo nosso brilhante vascaíno Chico Alves, dos vereadores de Embu das Artes, na Grande São Paulo, votaram ontem pela cassação do Abdan Henrique, do PSB. Coincidentemente, o único vereador de oposição e, coincidentemente, um homem negro. Mas é só uma coincidência, gente. Não tem nada a ver com a história do Renato Freitas, nada a ver. Uma coisa nada a ver com a outra. É só uma coincidência que é um homem preto. O único parlamentar abertamente de oposição ao governo do prefeito Ney Santos, do Republicanos, foram 14 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção. Agora, o crime do vereador Abdan, Guga, você está sentado, ainda bem. O crime dele não é amar demais. Ele denunciou que a prefeitura tinha destinado 2,5 milhões de reais das áreas da saúde e da segurança para a contratação de shows. E ele disse que os colegas parlamentares fugiram como ratos e que a casa virou uma várzea, uma patifaria. O Abdan Henrique afirma que a sua cassação se trata de uma tentativa de vingança por conta dos aliados do prefeito e diz que entrará numa ação na justiça para tentar anular a decisão do legislativo. Uma das funções do legislativo, Guga, é literalmente fiscalizar os atos do executivo. E aí o cara é cassado por fiscalizar os atos do executivo. Tá aí o tweet do vereador Abdan Henrique, para quem a gente presta solidariedade e torce para que a justiça restabeleça o mandato. É uma piada, né? Você vê como é que funciona a política. É isso, não existe justiça na política. O que existe é você ter ou não maioria para fazer o que você quer. Quando você tem maioria, você pode agir praticamente como um ditador. Se alguém vai lá e faz uma fiscalização, que é o papel dele, sobre para onde está indo a grana,
e faz uma denúncia, se descobre que tem algo errado, o cara é retirado da função, isso aí é papel de quem é autoritário, de quem, enfim, de quem não sabe atuar numa democracia, de quem não entende como funciona o papel de cada um ali dentro da política. E claro que esse vereador, ou ex-vereador por hora, ele precisa sim recorrer à justiça. Acho que a justiça vai ficar do lado dele e a opinião pública precisa bater nessa história sim, precisa mostrar isso, repercutir isso, porque talvez com pressão daqui, né, da galera, da turma, da opinião pública, isso seja revertido. É uma injustiça flagrante. Vamos falar agora sobre um outro caso, dessa vez que parece ser de justiça, Guga. O deputado Capitão Assunção, deputado estadual do PL do Espírito Santo, foi preso, tomou tranca. O deputado, um pedido do Ministério Público, fez com que o deputado, esse aí, ó, que está sentado aí com essa cara simpática, fosse preso. Apesar da PF não apontar o motivo da prisão, tanto o PL, por meio de nota, quanto o presidente do partido no Espírito Santo, Magno Malta, falaram em descumprimento de medidas cautelares. Esse que você está vendo aí, o parlamentar, é muito vocal contra o STF nas redes sociais, criticava o Alexandre de Moraes. Ele foi condenado a usar a tornozeleira eletrônica em dezembro, após uma decisão do Xandão, e ele se tornou alvo da operação da PF no Espírito Santo e no DF e outros 7 estados por participarem dos atos antidemocráticos e de milícias digitais. Quem diria, né, Guga, que você ficar dizendo que o ministro do Supremo tinha que ser preso, fizesse com que você mesmo fosse preso? Pois toma mais essa. Esse daí, eles ainda estão tentando criar. O Magno Malta foi o primeiro político a falar sobre a prisão, e aí ele já tentou jogar a cascata de que ele foi preso dentro da igreja. Aí eles já tentam ligar a prisão de um parlamentar à igreja, à religião. Eles já criam essa factoide aí, essa fake news, porque já está se apurando que, na verdade, ele foi preso enquanto passeava com os cachorros. Mas a extrema-direita está querendo, claro, criar aquela narrativa da perseguição. Então, além de prender, foi dentro da igreja. Olha a perseguição aos nossos valores, ao que a gente pensa, a nossa religião. Eles já tentam conectar tudo num balaio só, e é uma grande cascata. E esse sujeito, claro, é um dos que mais tem atacado de maneira muito veemente, convocando a população, a militância, incitando a militância a não concordar com o resultado das urnas. Ele foi um dos que incitaram o golpe, e depois que colocaram a tornozeleira eletrônica, o Xandão foi que mandou ele ser preso ontem, foi por ordem do Alexandre de Moraes, e quando ele estava com a tornozeleira, ele está ainda, né? Agora que ele está preso eu não sei, mas ele estava com a tornozeleira eletrônica, ele chegou a tirar enquanto estava lá no papel dele de vereador, dentro ali da Assembleia, ele tirou a tornozeleira. Dentro da Câmara de Vereadores, ele tirou a tornozeleira, ele chegou a tirar e a desafiar o Alexandre de Moraes. Tem esse gesto dele, tem esse momento também em que ele tira a tornozeleira e, portanto, vai contra o que a justiça tinha obrigado ele a fazer. Ele descumpriu decisões judiciais, não tem só esse momento aí do desafio que ele fez tirando a tornozeleira. Tem outros momentos que ainda não vazaram para a imprensa, mas que justificariam essa prisão e, portanto, o Chilindró é lugar de golpista. Esse não foi Chilindró, mas talvez renda, viu, Guga? Aliás, a gente hoje de manhã falou no N1, a gente não vai trazer o tema agora, que não vai dar tempo, mas 34 mandados hoje, inclusive 3 de prisão e 7 de tornozeleira eletrônica para os mandantes dos atos antidemocráticos, né? Para os financiadores dos atos antidemocráticos. 2 atacadistas foram presos lá no DF, mais uma repercussão aí da Operação Lesa Pátria, que é contra, que busca investigar aí os participantes, mandantes, financiadores dos atos antidemocráticos. O que também não foi muito democrático, na Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas, na Bahia, teve uma cena muito democrática. As imagens
gravadas por várias pessoas, inclusive. Ontem, inclusive, tinha alguém comentando que tinha mais gente gravando do que tentando apartar. O vereador Locha Lopes, do PP, partiu para cima do vereador Gabriel Barrada, conhecido como Tenóbio, do Partido Novo, que teria chamado a presidente da Câmara de Vereadores, Anaíde Brito, de descarada. Vamos ver que simpático a clima conversa gostoso. entre os vereadores. O clima amistoso. Eu não vou tocar em você, não, que você quer isso. Não vou tocar em você, não. Ele falou que não vai tocar. Vou tocar, não, só dou soco. Vai tocar não, vai tocar Eu não. não vou brigar com ele, não. Eu não vou brigar com ele, não. Pegadinha, não vou brigar, não. Ele precisa ouvir, gente. Ele precisa ouvir. Tenóbio não é o único homem que tem aqui, não. Ele precisa ouvir a verdade, Júnior. Precisa ouvir. Ele acha que é mais homem que aqui, negão. Não, eu não vou ter que falar. Você não consegue uma parte, Moravental, senhor? Eu quero que o senhor pare, diminua. Não, descarado é o senhor. Eita! Aí, ó. Deixa Eu não vou aqui que eu tocar não vou nele, brigar, não. Não vou tocar nele, não. Não vou tocar nele, não. Relaxa, não vou tocar nele, não. Clima, Pare, diminua. clima amistoso e clima bacana, né? É bom Brasil. quando a gente vê as nossas câmaras de vereadores, os nossos edis, né? Como são chamados os vereadores, nesse clima gostoso, bacana, amistoso, né, Guga? Que delícia. O Capitão Assunção, eu falei, Câmara de Vereadores no final, ele é deputado estadual, Assembleia Legislativa. Aí sim, Câmara de Vereadores, o pau comendo. E é engraçada essa cena por isso, né? Porque o cara, não, calma, todo mundo ali tentando apartar. Não, ele tem que Olha, ouvir. tinha mais uma imagem, Ele tem tem mais que uma ouvir. imagem, Guga. Tinha mais gente filmando e tentando apartar a briga Toma, dos dois. Aí, ó. E toma ele novos tapa. Novos ângulos, muitas câmeras aqui, é quase um UFC, né? 8, 6, 7 câmeras ali, ângulos diferentes. E aí é isso, né? Esse momento cômico, para não dizer trágico, porque claro que é um vexame da política, dois parlamentares, 2 vereadores, no caso, saírem na mão. É sempre uma vergonha para a política, a democracia não é feita dessa maneira. Um tem que ouvir o outro, às vezes tem que até ouvir grito, mas não pode dar tapa. Agora é cômico, né, essa cena. Não vou bater, pá, toma. Não vou bater não, vou bater de leve. Agora, quem às vezes, por favor, não me processem, quem às vezes merecia sei lá, como é que chama, é o nosso... Safanão? Eu não posso falar isso, porque eu não quero ser processado. Merval Pereira, o colunista Merval Pereira, você conhece o Merval? Você gosta do Merval, Guga? Ele me bloqueou, cara. Teve algum ele também comentário que eu bloqueou. fiz, tipo, 2 anos atrás, sei lá, 3 anos atrás, eu falei alguma coisa que ele não gostou, nem lembro mais o que foi. Foi algum artigo dele, eu nem peguei pesado, mas enfim, me bloqueou. Ele é sensível, o Merval. Cuidado com o que você vai falar, que ele é sensível. O Merval também bloqueou, então talvez ele não veja o que vai acontecer agora. O Merval publicou uma coluna no jornal O Globo com o seguinte título. Mostra aí pra gente o título da coluna do Merval. Lula precisa renovar a abordagem com a periferia. Publicado hoje o artigo do Merval, o título da coluna mesmo é Massa Aspiracional, onde ele fala que o presidente Lula precisa renovar a sua abordagem com as periferias. Guga, se tem uma pessoa... Quando eu penso, eu vou ouvir um pensador, um estudioso sobre periferias. Primeira pessoa que você pensa não é o Merval Pereira? Claro. Aí, Merval, ó, bom dia quebrada. galera. Aí, ó. Aí o pessoal tá zoando o Merval. Aí, Agora, ó. Favela venceu. Favela, esse aí é o melhor. É porque o Merval realmente tem uma imagem de ser alguém muito pomposo, alguém que enfim, que convive só com as elites. É muito irônico e contraditório, né? A gente parece ser, pelo menos quando você vê o Merval tentar entrar nesse tipo de assunto. O texto dele tem uma abordagem de, olha, a periferia agora ela é mais neoliberal, a periferia não tem mais tem um pensamento mais de vamos competir, vamos ser individualista, tem aquele pensamento mais, portanto, capitalista, digamos assim. Essa é mais ou menos essa a ideia, e não está muito errado, né? Porque a cabeça da galera tem seu fundo de razão, também passa por isso. Tem seu fundo de razão. Então, assim, dá para tirar desse artigo do Merval algumas reflexões interessantes, mas claro que é muito irônico
partir do Merval esse tipo de artigo. O Gustavo Costa falou aqui e falou o grande especialista em periferia. Esse é o problema, né, gente? A gente não pensa no Merval como uma pessoa. Vamos pensar sobre periferia. Vou ouvir quem? O Mano Brown ou o Merval? Vamos ouvir o Merval Pereira falando sobre como é que a gente deve conversar com as periferias. A gente sempre fala, inclusive, que a importância nesses momentos, né, quando a gente fala do lugar de fala, tem a ver com isso também, né? Óbvio, tem muitos pensadores, pesquisadores, eruditos que estudam as periferias, o comportamento das periferias, mas é importante ouvir as periferias, né? Então, presidente Lula, se você quiser saber como é que você se relaciona com as periferias, conversa com um monte de liderança que as periferias têm produzido aí nos últimos anos, né? O Renato Freitas é um clássico exemplo de uma liderança política que as periferias construíram. Talíria Petroni no Rio de Janeiro, Douglas Belchior aqui em São Paulo, tem um monte de exemplo de ótimas lideranças políticas, sociais para ouvir, que não são o Merval Pereira para falar sobre como é que o presidente Lula deve falar com as periferias, né? Então, fica aí o registro para o presidente. A gente tem quanto tempo ainda, Laura Couto, de programa? 19. Dá para fazer um filho com 19 minutos. O Guilherme precisa de quantos segundos, Guilherme? 36, né? 25, na verdade. 28. A Mary Teixeira falou, o Merval tá escutando o Mano Brown. A Jade Garcia, Merval já dá para afastar da sociedade? Não, deixa ele lá falando as bobagens dele. O Daniel Balaguer falou de o Merval que nunca pegou um busão na vida. E a Sueli Maria, Merval Pereira e Janaína Pascoal realmente tem muita análise política, em especial de periferia. Esses aí manjam pra caramba. O Marcos Vinícius, o Merval vai subir no trio com o boné do PCX agora. Não é PCX, é CPX. CPX, isso, do complexo, dos complexos lá do Rio de Janeiro, né? Galera, Adiel Dilson, belo nome, Adiel Dilson, seu nome é Adiel Dilson, mano? Quebra o apresentador. Dá pra fazer um cala a boca Merval tipo Caco Antibes, né? As pessoas não vão entender essa referência que elas são novinhas. Caco Antibes. Falamos aqui sobre o Merval e vamos falar sobre outra crítica, dessa vez uma crítica muito mais embasada, Guga Noblar. Os atores do Avatar, não do filme Azul, os atores do Avatar, da série Avatar, inspirada no anime, eles debateram o papel do vilão e citaram Jair Bolsonaro como vilão. Foi isso. Os atores de Avatar. Na semana passada, o Avatar, o Último Mestre do Ar, uma adaptação live action do desenho, estreou com sucesso de audiência no Netflix, e os atores deram uma entrevista para o UOL. O Daniel Kim, um ator norte-americano de origem sul-coreana, que interpreta o Senhor do Fogo, disse, abre aspas, para todo papel você precisa pensar o que faz com que seu personagem seja daquele jeito. Nós vemos pessoas por fora como vilãs, mas ninguém se considera um vilão. Se você olhar na política, você é do Brasil, certo? Se você olhar para alguém como Bolsonaro, as pessoas têm opiniões fortes sobre o Bolsonaro. Para algumas ele é um herói, para outras pode ser um vilão. Mas com certeza ele não se enxerga como um vilão. Eu não vi Avatar, não é da minha época Avatar, eu sou um senhor. Então eu não vi nem o live action, eu não vi o anime. Mas aí o Senhor do Fogo, que aparentemente é um vilão, é isso, né, Vitinho? Porque o Vitinho nerd, sim, pode falar, é um vilão, né? O sim. Senhor do Fogo aí, que o ator que interpretou um vilão, falando que o Bolsonaro não se enxerga como um vilão, mas né, Guga? Cara, que é um vilão, claro, né? Que é assim como é. Mas é interessante essa análise, porque realmente o vilão, ele acha que tá fazendo bem, né? E ele tá, muitas vezes, matando, prendendo, destruindo, mas acha que tá fazendo aquilo por um bem maior. Ele não se enxerga mesmo como vilão. O Jair Bolsonaro é o senhor do golpe, né? Ele sempre prometeu dar um golpe de Estado, muito antes de ser presidente, então ele acha que dando um golpe, ele colocaria talvez o Brasil num caminho que seria mais interessante. Ele realmente acha que estaria fazendo melhor pelo Brasil. É por aí mesmo. Mas, enfim, é um vilão e tá todo mundo vendo o que ele tá fazendo e vai acabar no lugar que todo vilão deveria acabar. Que é atrás das grades. Ah, tá. Numa gaiolinha, né? Numa gaiolinha. Achei que era outra coisa, o processo ia vir aí. Não.
que mais? Tem gente comentando aqui Avatar. Que isso, gente? Tem uma coisa que não dá para ler. O Rubens André ainda falando sobre o lance do Merval. O Merval, um jornaleiro das ditaduras. O Jonatas Nascimento, assiste o anime primeiro, Will, vai valer a pena. Mas tem o quê? Tem 80 temporadas? Que aí não dá pra eu ver, que eu tenho mais o que fazer na minha vida. Quantas temporadas tem Avatar? 3 temporadas. Aí não dá. Não, 3 dá pra ver. 10 Não. episódios cada. Não, é Quanto bom, é? é bom. É bom, É bom, dá pra ver? 10 Dá pra- episódios. A terceira temporada é maravilhosa. Tá bom, eu vou assistir. O André Nunes perguntando, o Vitinho é naruteiro? O Vitinho é aqueles nerdolo, o Vitinho assiste todas essas coisas aí. O Fernando Mota Filho, canela fina, dando a volta de novo. O Fernando Melo também indicando aqui pra gente ver Avatar. O Ziqueta, 2008, você era criança ainda? Irmão, 2008 eu estava formado na faculdade há um ano. É esse o nível da minha senilidade. E aí, muita gente falando aqui, eu vou assistir Avatar, depois eu falo para vocês se eu gostei. Não aí eu mostrei. Você pegou a imagem tipo do Alexandre de Moraes? Não pegou aquela que eu mandei no grupo lá, não, né? Pegou aí, ó. Tem, ó. Esse aí é o herói do tipo do Avatar brasileiro. Cadê? O Xandão. Aí, ó. Esse aí é o herói do Avatar brasileiro. É o Aang, né? Não é? Como é o nome do personagem principal? Aang. O Aang. Assistimos. Aí, vamos assistir. Que é isso? Isso aí é o namorado do. Escapou. Sem o Guga Noblar. Pra gente fechar este pequeno quadro, Guguinha. A gente vai falar sobre um assunto que não é legal de falar, mas a gente vai precisar falar porque a gente não falou no N1 hoje, não deu tempo. A deputada estadual Andrea Werner, do PSB aqui de São Paulo, afirmou que o secretário de Educação, essa aí, a Andrea, uma amiga muito querida, beijo pra Andrea, inclusive, faz um baita trabalho aqui na Assembleia de São Paulo. Ela disse que o secretário de Educação, o Renato Feder, alegou, abre aspas, e risco de acompanhantes terapêuticos de alunos autistas cometerem abuso sexual contra estudantes para justificar o veto à presença desses auxiliares na rede estadual de ensino. A Andrea ouviu o argumento do secretário durante uma reunião que ela teve em outubro do ano passado. No encontro, ela apresentou ao secretário, que é esse que vocês estão vendo aí, que parece um mamulengo. Boneco do poço. Ela apresentou ao secretário da Educação uma sugestão de decreto para regulamentar uma lei que existe aqui em São Paulo, que fala sobre a política estadual de proteção da pessoa, dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. A Andrea, ela é mãe de um menino, o Theo, de 15 anos, que é autista, então é uma pauta importante demais. Segundo ela, ele disse isso aí que está aí na tela, Guga. Feder alegou o risco de auxiliar de autista comer alunas. Foi isso que disse o secretário estadual de Educação do estado de São Paulo. Se a gente não lesse, a gente não acreditava, né, Guga? Meu Deus do chocante. céu. Estamos Nem o lascados. Mamãe Falei soltaria uma pérola dessa. Pesadíssima, né? Comer aluna, você vê que é uma pessoa completamente desqualificada, que não sabe, enfim, não sabe nem como falar, né? Nem como conversar, e não entende do que está falando. E tá fazendo com que as pessoas passem a suspeitar de pessoas que estariam ali auxiliando os autistas, enfim, está criando toda uma suspeita muito pesada, tá de certa maneira, né, atacando toda uma classe aí de pessoas que trabalham junto aos autistas. Achei que, um cara, depois de falar isso, mostrou que não tem qualificação para estar onde está, né? Deveria ser retirado do posto. Eu faria isso. Eu não deixaria ele mais aí, não. E aí, como se isso também fosse evitar que abusos pudessem acontecer, né? Não é isso que vai proteger essas pessoas, né, do espectro autista que precisam de acompanhamento, né? Um tipo de educação especial claro que precisam de que pessoas do espectro autista precisam. Não é o pior argumento possível, assim. Se alguém cometer um crime, vai preso, vai ser preso, vai ser julgado, vai ser condenado. É uma outra história. Mas aí, com esse risco, aí você não vai poder mais oferecer o acompanhamento que as pessoas precisam, as pessoas do espectro autista. Novamente, um meu mega beijo para deputada Andrea Werner, que faz um excelente trabalho aqui em São Paulo, em especial nessas pautas, né? Tem pouca gente que traz essas pautas na política brasileira, e também o nosso
O nosso vai se ferrar pro Você secretário tá fazendo de também isso, Guilherme, abre seu Educação boleto. do Ira, Estado não, de São não Paulo. acreditar. O Fábio Camargo disse que eu me formei logo depois das guerras púnicas, foi mais ou menos nesse período aí. A Paula Uff disse que esse é a Damares de calça, e Damares de calça. a Isis Vasconcelos, palhaçada e inofensivo, não ligam para inclusão. Não só ligam, como tentam evitar o máximo possível que as pessoas tenham inclusão. E com isso temos mais quanto? Temos para 10 minutinhos de programa, então vamos para o nosso último quadro, para o melhor que você não viu. O melhor que você não viu é o quadro que você... O Guga dormiu, vocês viram que o Guga deu uma dormida? O Guga deu uma cochilada ali. Eu falei, pô... Tô olhando pra baixo aqui. O programa tá bacana hoje. Até o Não apresentador... cheguei a tanto, não. Vou comer você. Meu olho é tão pequenininho que você acha que eu tô dormindo, né? Mas eu só tava olhando aqui. A gente, Guga, no quadro você pode participar com a gente, pode mandar suas sugestões através do nosso Zap, no número que eu não tô conseguindo achar aqui, porque eu não tô vendo aqui, que não tá no roteiro. 11 988 99 28 93 para mandar um zap pra mim, pra discutir comigo. Isso. Repita o número. 11, o DDD, São Paulo, 988 99 28 93. Ou pode mandar também nas redes sociais, as minhas redes sociais, muita gente, inclusive. Mandar um beijo pra vocês, me sigam lá no Instagram, dê um follow no Instagram, @DelucaWilliam, que é onde as pessoas mais mandam hoje informação pra mim. Dê um follow lá, fico esperando o follow de vocês, inclusive do menino aqui, bonitinho, que tá no chat. E também pode mandar lá no Twitter, no @Deluca, pode mandar também no Guga Noblat, @Guga Noblat, com temudo no final em todas as redes sociais, inclusive no OnlyFans. Pode achar o Guga lá que ele tá lá. Agora, nós temos mais uma repercussão, Guga, do negócio do clone do Lula. Lembra que a gente falou aqui que o cara tinha razão? Isso chegou, e eu sei que isso chegou lá na Presidência da República, o vídeo que a gente tinha postado sobre este clone do presidente Lula, o Lula falou na entrevista lá na Rede TV sobre o clone. Esse aí foi o doidinho de Vila que trouxe a história do presidente Lula ter clones, vários clones. Aí a história chegou no presidente e ele falou sobre isso. Vamos ver o presidente Lula falando sobre a história dos clones. Mentira. Esses dias eu estava vendo um vídeo, alguém me mostrou um vídeo, um cidadão, que eu não sei quem é, sabe, dizendo que eu estou morto. Não, o Lula está morto. Sabe, esse aí a história dos clones, a fake news, a mentira. Esse aí já é o quarto sósia dele, ou seja, ele agora só resta ele. Não dá para levar isso a sério. Sabe, mas isso é veiculado na televisão, nas redes sociais, como se fosse verdade. Essas e outras mentiras absurdas e mais absurdas. Esse é um clone falando. A quem você acha que está enganando, Luiz Inácio? Mostra de novo o clone da Avenida Paulista. A quem você acha que está enganando a todos? Você não está enganando mais ninguém. Nós sabemos que você é o clone número 5 que está falando aí. E você não engana mais ninguém não, Luiz Inácio. Todo mundo sabe que você é um clone e que são todos atores contratados para fazer o seu papel. Você não engana mais ninguém. O Vitinho desistiu, não tinha pegado. Tá bom. Um outro vídeo que chegou nas redes sociais, inclusive, foi o Lucas Rocha que mandou pra gente. Um beijo para o nosso querido Luquinhas. Não é isso aí, não. Era o vídeo da Avenida Paulista. Também não é isso aí, não. Não vamos ter. Tá bom, não vamos ter. Um outro vídeo que o nosso querido Lucas Rocha mandou pra mim hoje lá no nosso Zap. Você sabe quem é Tula Luana, Guga Noblar? Não. O Guga Noblar não sabe. Você que está assistindo esse programa sabe quem é a Tula Luana. A gente conseguiu achar. A Tula Luana é uma personagem da internet, uma influenciadora digital, produtora de conteúdo, que faz vídeos muito malucos, xingando as pessoas, gritando. A Tula Luana, conseguiram achar o momento do Flávio Dino citando a Tula Luana no STF. Vamos ver. Cadê? Bem rapidinho o vídeo. Você ganhou e não vai levar. Você ganhou e não vai levar. Quem não conhece a Tula Luana, mostrei nos comentários aqui, senão vou me decepcionar. Ela me Google, segue, né? eu sigo ela, agora que eu reconheci. A Tula Luana, a web diva Tula Luana, aí conseguiram fazer um corte do Flávio Dino sincronizado com a Tula Luana, uma coisa que a gente nunca achou que ia ver. Fica aí o registro que o nosso queridíssimo Lucas Rocha mandou pra gente. Aí, ó.
Ô, Aí, ó, o Lula. Vitinho, bom que achou rápido. Achou bem rápido. Aí, ó, o clone do Lula tá aí. O Lula claramente mentindo pra gente, já que o clone dele está aí. Um outro vídeo que a Vivian Mesquita mandou, e aí a gente vai mostrar, porque a Vivian ela é dona e proprietária de todos os programas desta emissora, de um rapaz falando sobre mulheres rodadas. E aí, Guga, ele criou até um número de quantos homens uma mulher pode pegar sem ser considerada rodada. Vamos ver esse vídeo que a Vivian mandou pra gente. Quantos homens a mulher deve ter se relacionado para ser considerada rodada? Fala 300, fala 300. Isso aqui é polêmico. Não, polêmico não, no máximo chato. Mas, no máximo, 5. Se for 5,5? É porque teve um que foi só uns beijinhos. Mas no máximo. Eu diria que 5 é até muito. Passando de 5, já é rodada. E aí? Ela vai presa? Ela pode pôr isso no currículo? Quais são as vantagens de ser rodada? Eu quero saber. Se eu tô perdendo a oportunidade de ficar com pessoas como você, um Red Pill, um calvo, pra mim é vantagem. Então, bônus. Se eu vou perder aquela oportunidade de emprego que eu tanto queria, minha carreira, aí é um ônus. Então eu preciso saber os prós e os contras. Aí você explica certinho, você manda pra mim numa planilha, tá? Vamos divulgar isso aí pra galera ficar ligado. E quem que nomeou você a pessoa responsável por esses números, hein? Sou eu que vou decidir agora. O máximo, estourando 7.000 homens. Gostei. Caraca, sou praticamente virgem agora. Queria saber também quais são as regras, assim, de pegou. Selinho já conta, um beijo no rosto, um flerte, mãozinha no peito, um amasso, aquilo na mão, mão naquilo. O que configura? Só o ato mesmo? Ser casados, namorar? Conta pra gente todas as regras, meninos. Vocês estão falando as coisas por cima, a gente não tá sabendo lidar, por isso que a gente tá por aí. E quem mandou esse vídeo também foi a nossa Bianca Pasquini, a produção. A Vivian tinha mandado, mas a Bianca mandou antes, então Justice for Bianca. Guga, é o máximo 5 pessoas pode pegar. 5 pessoas é uma ida pra mim até a padaria pra mim. Então assim, essa regra pra mim, é incrível que os caras querem mandar em quantas pessoas as mulheres podem ficar na vida. Gente babaca. Um carnavalzinho já estoura em não, um carnaval não. Vezes esse limite. 10 minutos de bloquinho. 10 minutos de bloquinho, pô. Já é rodada. Essa é a cabeça desses Red Pill, dessa turminha da extrema-direita, conservadora, reacionária, que tenta colocar a mulher num papel que eles desejam, né? A da recatada do lar, a que, enfim, o homem é o provedor e ela é a que fica em casa cuidando e a que provém só para o marido, enfim. É aquele pensamento mais estúpido, reacionário, antigo possível, sendo reeditado agora nesse formato aí mais moderninho de rede social, mas é um pensamento que remete a séculos passados e que já foi vencido. O Thiago Rossi falou, ô louco, Will, aqui, amigo, assim é vapo. E se você não quer ser um babaca, reacionário, imbecil, Will, e quer ser uma pessoa de sucesso... Oi, Guilherme. Eu e o Vitinho, a gente não beijou 5 pessoas na vida. Tá bom. A gente resolve isso até o fim do programa. Se você não quer ser um loser, um perdedor, sabe o que você tem que fazer, Guga? Você tem que participar hoje Cocaína, da maconha aula e haxixe. da aula inaugural do Empreendedor Mestre, que é hoje, ao vivo, a partir das 8 horas da noite, que já devia estar na tela, mas o Vitinho está batendo papo e não sabe colocar as coisas na tela. Como? O nosso Empreendedor Mestre, o nosso web binário, como diz Guga Noblar, ao vivo, 8 horas da noite, com o nosso Eduardo Moreira, o elenco de mais de 20 professores incríveis, o melhor que existe no campo progressista, de especialistas em empreendedorismo, e o nosso Eduardo Moreira capitaneando esse time. Vai ter um monte de disciplina. Hoje o Leandro Demore, no N1, Guga, falou, sabe quanto é que custa um cursinho desse aí, um MBA desse, uma formação dessa aí, na FGV, no INSPER? Quanto? 70 mil reais, irmão. É o preço que você paga para fazer um MBA desse, um curso completo de formação dessa, como a gente vai oferecer aqui no Empreendedor Mestre. E aqui você vai pagar muito mais barato que isso, ou se você não for um tapado, você não vai pagar nada. Sabe por quê, Guga? Sabe o que dá para fazer, Guga? O Edu, ele inventa umas maneiras das pessoas fazerem os negócios. Se você vai lá, se inscreve, se inscreveu, você fez sua inscriçãozinha.
Quando tiver a tela, a gente tem a tela aí pra mostrar? Quando tiver a tela parabéns, você está inscrito, vai ter um link que vai aparecer lá que é só seu. Você compartilha esse link com seus amigos, com seus inimigos, com a família, com a igreja, com o time de futebol, aí, ó. Tá vendo ali, ó, aquele copiar ali embaixo, ali, ó? É o seu link de compartilhamento. Esse link é só seu. Você compartilha esse link. Se você tiver entre os 50 que mais trouxeram gente para essa aula, você vai fazer o seu curso de grátis. Vai gastar 70 mil? Não vai. Vai gastar 5 mil? Não vai. Vai gastar 50 reais? Não vai gastar nada. É só trazer outros alunos para fazer o curso aqui com a gente. E aí, você vai lá ver o ranking. William, mas tem gente que já trouxe 400 pessoas. Tem, mas tem gente que já trouxe 20, 30, 50. Ainda hoje dá para passar e você ser um dos 50 que mais trouxe gente para fazer o nosso Empreendedor Mestre. Lembrando, gente, de uma galera aqui, eu deixei um tweet separado aqui falando, rolê de 2 horas, rolê de 3 horas. Aqui, ó, a Meire Teixeira, 2 horas de rolê, a Cida Carvalho, 4 horas de rolê. Vamos fazer 4 horas de rolê? Se a gente tiver inscrito no Empreendedor Mestre usando esse link que está aqui embaixo, roleicl.com.br. Entrou lá, eu quero ver aqui, eu vou ficar vendo você daqui nos comentários falando, acabei de me inscrever e compartilhando. Vocês vão printar e vou mandar lá no meu Instagram, @delucawilliam, a telinha de vocês se inscrevendo no Empreendedor Mestre. Não é só para ajudar o Rolê CL, não é só para ajudar você que vai fazer um curso completo de empreendedorismo, sem charlatanismo, sem aqueles negócios de coach quântico orgásmico, sem aquele negócio de cara gritando, macho gritando. Não é isso aqui não, irmão. Aqui é ciência, aqui é dado, é experiência dos nossos professores, que hoje vocês conhecerão a partir das 8 horas da noite com o nosso querido Eduardo Moreira no Empreendedor Mestre. Já se inscreveu, Guga? Claro. Não se inscreveu ainda. Vai se inscrever. Eu quero o print da sua inscrição no meu WhatsApp daqui 5 minutos. Guga Noblar, todos nós estaremos lá assistindo hoje, a partir das 8 horas da noite, o nosso Eduardo Moreira, juntos no Empreendedor Mestre. Certo, Guguinha? Certíssimo, meu querido Deluca. Que pena que tá acabando. Mas amanhã é sexta, hein? Amanhã ainda tem rolê. Vocês que querem cocaína, maconha e haxixe. Estaremos aqui com vocês de novo para falar deste país maravilhoso chamado Brasil. Amanhã estaremos juntos de novo. Guguinha, um beijo para você. Beijo, Guilherme. Beijo, equipe toda do Rolê ICL. Essa hora que você abre o microfone e fala tchau. Ô, louco. Tchau, gente. Até amanhã. A gente volta aqui amanhã. Sexta-feira estamos de volta. Tchau, valeu. Fui. Calma, Will. Segura mais um pouquinho. Vai falando aí. Se inscrevam no Empreendedor Mestre, roleicl.com.br, para participar do melhor programa de formação de empreendedorismo do Brasil, o programa Rolê CL. Calma aí. Valeu! Hoje chegou o grande dia da nossa aula inaugural do nosso novo programa de formação Empreendedor Mestre. Se você já está inscrito ou inscrita para participar da aula, fique atento que 1 hora antes de começar a aula onde eu vou ensinar todos os conceitos básicos que vão ser aprofundados ao longo do curso. 1 hora antes dessa aula vai chegar um link no e-mail que você usou para se inscrever, para você clicar e participar da aula. Se você não se inscreveu ainda, não perde tempo. Clique agora no botão aqui embaixo, saiba mais e se inscreve. Vamos participar. É de graça e todo mundo precisa, porque se com as ferramentas já não é tão fácil, sem as ferramentas é quase impossível.